Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. É de lavar a alma, não é? Só que adivinha quem que não gostou? Ah, eles mesmos, os ditadores da toga. Eles mesmos que chamam os outros de tiranos. Olha só que ironia. Você lembra disso aqui, ó? Olha a ironia aí, ó. Carmen Lúcia fala em 213 milhões de pequenos tiranos para justificar a censura. Os brasileiros chamar de tiranos, aí tudo bem, né? Como é que diz, gente? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? A grande novidade desse início da semana é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, partindo para o tudo ou nada. Essa avaliação de ministros do Supremo com quem eu conversei depois do 7 de setembro ontem, quando Tarcísio ataca o ministro Alexandre de Moraes pela primeira vez, de forma pública, chamando o ministro, relator da trama golpista, de tirano. Isso não é um ataque, é uma crítica e, na verdade, é uma constatação, tá? Aliados do ex-presidente Bolsonaro com quem eu conversei também, eles disseram para mim que essa postura do Tarcísio era necessária, que era isso ou ele ia ser considerado um meio aliado nesse momento da trama golpista, então que ele não tinha outra saída. Para ministro da Corte, o Tarcísio está pagando um pedágio caro demais em busca dessa candidatura de 2026. Já está defendendo a anistia e agora está... Ele não está defendendo, o Tarcísio é hoje o maior articulador da anistia. E ele quer anistia para o Bolsonaro ser candidato ainda por cima. Partindo para o tudo ou nada com essa, aspas, vassalagem nas palavras de um ministro da Corte. Nossa, agora o ministro da Corte está chamando o Tarcísio de vassalagem, mas isso é só uma crítica, não é um ataque ao governador de São Paulo, eleito por milhões e milhões de pessoas. Não, ele é um vassalo, tudo bem, isso é uma crítica. Agora, chamar que o Alexandre de Moraes de tirano, que depois de tudo que ele tem feito, aí é um ataque. E que ele adotou o slogan Bolsonaro acima de tudo. Você se lembra disso aqui? Eu tenho certeza que essa imagem te trouxe alguma memória. Primeiro, olha isso daqui. 40% considera o governo péssimo. Eu nunca vi a margem de péssimo tão alta assim. Tá bom? Mas vamos lá. Detratores. O que são os detratores? Pessoas que falam mal do governo entre promotores, pessoas que falam bem. Detratores, 46 e quem defende, 34. Só na surra, isso aqui. É muita surra. Agora vamos lá. Olha como é que foi a mudança nas últimas pesquisas, tá? Aqui foi o tarifaço. Tá vendo? Bem aqui, ó. Passar aqui, ó. Aqui foi o tarifaço. Agora já voltou para o que estava antes. 47, já empatou com o pico de rejeição que esse governo teve de acordo com a Ibesp. Bem aqui, ó. Você tá vendo essa região? Ele tá passando pelo início, ó. Ali, ó. Esse aqui é o carro dele, tá vendo? Aqui tá o palácio. Repare que não tem ninguém aqui e ninguém aqui. Você tá vendo? Eu vou te mostrar um vídeo daqui a pouco, por isso que eu tô te falando pra você prestar atenção nisso. Todo queimado. Ninguém aqui, ó. Vazio, tudo vazio, tá vendo? Olha lá, ó. Colocando carros, tanques para tudo que é lado. Da Avenida dos Estados, tá aqui, ó. Olha isso aqui, Os gente. caminhões Vazio aqui também, ó. Agora tem especialistas, a gente está falando. E aí você tem, obviamente, dentro aí dessas arquibancadas, os assessores dos deputados, dos senadores, os funcionários dos ministérios, que se não forem vão ser demitidos. Agora eu quero que você olhe essa do Bolsonaro em 2022. O palácio tá ali, tá vendo? Olha isso aqui. Você tá vendo essa parte aqui, ó? Você tá vendo esse povo? Onde esse povo tá aqui agora? Não, eu vou fazer questão de mostrar. Tá vendo? É isso aqui, ó. Você tá vendo isso aqui? Olha só. Olha isso. E não somente Alexandre, mas também Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux. Todos eles estão sendo observados. E o recado que o Darren Beattie, que a embaixada deu, o governo Trump deu, é que se eles continuarem a agir com abuso de autoridade, para minar as liberdades fundamentais, serão alvos das medidas apropriadas. E aí, meu amigo, um pingo é letra. Como eu venho dizendo. Eles vêm dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Antes que seja tarde demais. Nós não teremos sanções diretas contra o Banco do Brasil agora.
Não é porque o Trump recuou, porque o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está com medo do nada poderoso do Banco do Brasil, mas sim porque existe um expediente padrão do OFAC, que é fazer uma comunicação com os bancos, dando a eles a oportunidade de esclarecer a situação, de se explicarem, etc. No dia da independência, é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade ela não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil ditadura da toga, tampouco ministros agindo como tiranos. Sentiu, né? Tirano. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando garantias fundamentais. O que Gilmar chama de ataque às instituições, na verdade, são críticas que os ministros do STF não aceitam mais receber, mas que são protegidas pela liberdade de expressão, pela Constituição, que eles rasgam toda hora. Carmen Lúcia pode chamar os brasileiros de tiranos, mas aí quando é o STF, aí é ataque, né? Horas! Poder criticar as autoridades, governo, instituições sem medo de represália é o que caracteriza uma verdadeira democracia. Gilmar sentiu tanto a crítica que ele teve que vir dizer que não existe uma ditadura de toga, nem ministro agindo como tirano no Brasil, porque a carapuça serviu. Ele só se preocupou de vir a público porque justamente eles têm sim violado a Constituição dia sim, porque eles têm sim se caracterizado como uma ditadura de toga. Se não tivesse mesmo, aí os tiranos jamais precisariam vir a público negar que são tiranos. Estão me chamando de ingênuo, de inocente no chat. Por quê? Porque eu estou reclamando que os ministros estão anunciando que o ato final, porque infelizmente todas as etapas rasgaram as leis, rasgaram as constituições e não houve uma reação. A gente chega a um ponto em que só um projeto de lei de anistia ampla, geral e restrita pode fazer algum efeito e livrar inocentes de pagarem uma pena absurda, né? E os ministros estão aí dizendo que é inconstitucional. Não é inconstitucional, o jurista disse, só ler de novo os incisos 43 e 44 da Constituição. Aí estão falando, você é inocente, você acha... O que eu estou dizendo é, o limite chegou. A partir de agora, se o projeto de lei de anistia passa no Congresso e é considerado inconstitucional pelo STF e o Congresso aceita e ninguém faz nada, aí acabou. O Lacombe não sabe que o Brasil já é uma ditadura? Não sei. Por isso que eu vim para os Estados Unidos. Eu não sabia. Vim de distraído, sabe? Eu vim, de repente, estou nos Estados Unidos. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês têm ouvido ministros do STF dizerem que a anistia para esses condenados, inocentes, mas condenados, ela é impossível, que a Constituição não permite, que é inconstitucional. Vamos pegar apenas os casos mais recentes. 7 de setembro agora. Tarcísio de Freitas foi à Avenida Paulista na manifestação, pediu anistia ampla, geral e restrita, de forma incisiva, chamou Alexandre de Moraes de tirano. Gilmar Mendes correu na mesma hora, correu para o X, fez lá uma publicação, usando ponto de exclamação, inclusive, dizendo que é inconstitucional, que crimes contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de anistia, ou seja, os criminosos, entre aspas, não podem receber anistia, porque a Constituição não permitiria. A gente teve agora, vergonhoso, durante um julgamento, que aliás teve um clima de botequim, e piadinha, e deboche, e comentário jocoso, e aí você tem Flávio Dino primeiro, depois Alexandre de Moraes, durante um julgamento, olhando para frente, dizendo, olha, e é inconstitucional a anistia, não me venham com historinha de anistia, é inconstitucional. Isso é vergonhoso. Eu vou mostrar uma matéria da Folha de São Paulo, de hoje, né? De hoje. Foram catar um jurista gaúcho. A anistia à trama golpista é incompatível com a Constituição e com função do parlamento, diz jurista. Bom, é uma prerrogativa soberana do parlamento, do Congresso Nacional. Incompatível com a Constituição. Aí você vai ler, você vai tentar, ele deve ter citado aqui, né, o inciso, o artigo. Não. Olha, eu vou citar apenas, pode ir para a terceira foto, essas aí é só a abobrinha dele. Ele diz o seguinte, essas vedações, se referindo ali, essas vedações em relação à anistia para esse tipo de crime político,
não precisam ser necessariamente expressas do ponto de vista constitucional. O fato de a Constituição não proibir expressamente não significa que seja permitido. Não há uma linha sequer dizendo que crimes, entre aspas, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito não sejam suscetíveis de anistia. E o cara diz, não precisa estar escrito. É porque os ministros do STF querem, porque eu sou um grande jurista, eu quero, então vira inconstitucional. Não sei se a produção consegue botar de novo os incisos 43 e 44 da Constituição Nacional, artigo 5º, senão eu tenho aqui. Vamos lá. Ó. O inciso 44 do artigo 5º da Constituição diz que a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático é crime inafiançável, ou seja, que não permite pagamento de fiança, e imprescritível, ou seja, não importa o tempo decorrido, a pessoa que teoricamente cometeu aquele crime, ela pode ser processada a qualquer momento. Aquele crime não prescreve, tá? O inciso 43, aí sim ele elenca os crimes que não podem receber anistia: tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e crimes hediondos. Ora, meu Deus, se os crimes contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito também fossem não anistiáveis, para que 2 incisos? Eles estariam no inciso 43, junto com tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, terrorismo e crimes hediondos. Não faz o menor sentido. Ora, meu Deus, o que foram todas as anistias já concedidas no Brasil e praticamente no mundo inteiro até hoje, se não anistias para crimes políticos? E aí você ouve, passando a bola para vocês, esses ministros do STF encaminhando um ato final desse teatro macabro para a declaração de um projeto de anistia que a gente espere que passe e que seja amplo, geral e restrito, com esse mote: é inconstitucional. Não há, como disse o próprio jurista, não há uma linha na Constituição que diga que esse tipo de crime, entre aspas, seja não suscetível de anistia. Então, a guerra vai ser grande. Digamos que o projeto de lei de anistia passe e o STF o declara inconstitucional. Aí sim, aí, meu amigo, aquele papinho de 4 linhas, aí a coisa complica. 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas. Não tem mais lei no Brasil. Essa é a verdade. O que o Alexandre Zimenberg pode explicar pra gente aqui como que realmente eles estão interpretando essa loucura do ponto de vista jurídico. Boa sorte, você vai ter que precisar de ser psiquiatra ao mesmo tempo. Mas o que o Moraes está fazendo, junto com Flávio Dino, Zanin e outros membros da Suprema Corte, como a Carmen Lúcia, é algo tão abjeto que até decidir quem é que vai ser deputado e não vai ser mais deputado, o Alexandre de Moraes está decidindo. O triste é o que eu comentei ontem no Boletim da Noite. Todo dia, desde quando eu apliquei o meu asilo nos Estados Unidos, porque realmente a coisa piorou de uma maneira incontornável quase, todo dia eu escuto um novo agora o Brasil virou uma ditadura. Agora o Brasil virou uma ditadura. Então eu tô desde 2020 ouvindo 2021, agora o Brasil virou uma ditadura. Aí chega 2022, agora o Brasil virou uma ditadura. Aí chega 2023, agora não tem jeito, o Brasil virou uma ditadura. Aí chega 2024, agora virou uma ditadura. Aí 2025, eu olho pro relógio, vejo a data, vejo o calendário e as pessoas estão descobrindo agora que o Brasil virou uma ditadura. Por quê? Por causa dessa imprensa imunda. Esses ministros, ou pseudo-ministros, eles só se sustentam com essa imprensa vagabunda. Discursos como... Isso aqui vale muito a pena mostrar, tá? A comentarista, porque ela não é contratada da Globo, eu vou colocar só o áudio dela aqui, coisa de 30 segundos de áudio. A comentarista da Globo ficou meio... um pouco desconfortável
de ver que os ministros estavam felizes e rindo, de certo modo, da sentença de Jair Bolsonaro. A comentarista da Globo, olha isso. Pois eu não gostei, eu sei que você vai falar, eu não gostei do tom da definição das penas. Então, olha só, essa é a Natuza, que ela já tá meio que induzindo a comentarista. Eu já sei o que você vai falar, você não gostou do tom da definição das penas. Olha isso, a imprensa brasileira acha normal você dar a definição de uma pena, de um julgamento falso, você dá isso com alegria. E aí, a comentarista que não é da Globo, tá lá participando, né? Ela fala o seguinte. Não, eu também, Natuza, eu ouvi até dentro do plenário um incômodo. Até dentro... Escutem bem. Até dentro do plenário havia incômodo. Com a sandice desses criminosos. Quando eles estão comprando um pãozinho de sal, parte do imposto deles vai para a lagosta do STF. O suor do trabalho do seu José e da Dona Maria no interior é quem paga os vinhos caríssimos, os espumantes caríssimos, as lagostas desses canalhas, vagabundos, que reclamam quando a gente xinga o que eles fazem e o que eles são. Ah, dá para compreender. É como se você estivesse falando com alguém que está com trabalho... sabe, o dia inteiro trabalhando numa escultura, ou alguém que está o dia inteiro escrevendo um artigo, um texto e está exausto. Ela está falando eles estão exaustos, então o tom jocoso é meio que compreensível. O presidente democrático pode se reclamar, concordar ou não com algumas decisões do Supremo Tribunal, mas o fato é que o Supremo Tribunal, exercendo seu papel constitucional, etc., do Supremo. Ele virou e falou assim, ó, não gostaram do Supremo? Rapaz, ninguém gosta do Supremo. Manifestação democrática. Faz parte da democracia pensar diferente, né? E perfeitamente legítima. Legítima a manifestação de vocês. É direito de todos manifestar. Você pode não gostar, né? Achar que o tribunal não deveria tomar essa decisão, etc. Mas a democracia prevalecendo. Isso é que é importante. Aí o povo não parou de vaiar. E o bom é que ele falou, a democracia prevaleceu. Prevaleceu? Bom, não vamos trazer aqui um debate político. Isso faz parte da polarização, né? E também o ministro não demonstrou preferência por nada. Ele demonstrou sim. Ele está concordando com o que o STF está fazendo no Brasil. Fez um comentário sobre o que está acontecendo no Brasil. Faz parte da democracia pensar diferente. Não da democracia brasileira. Eu mesmo respondo inquéritos porque eu penso diferente. Tá tudo certo, né? Que vergonha, hein? Nessa altura da vida do cara, tem que ser vaiado porque ele está defendendo uma instituição ditatorial que está arrancando as nossas liberdades e direitos constitucionais. A entidade criada para defender a Constituição é a primeira a desrespeitá-la.